Nosso tema de hoje é capitanias hereditárias. Para quem não se lembra, em meados de 1500, Portugal era um grande centro econômico e fazia muitas viagens, muitos negócios com a África e com a Índia. E foi com o intuito de conseguir rotas mais acessíveis para as Índias que Portugal, então, olha só, descobriu o Brasil. E aí começou então a nossa relação de colônia com Portugal. Tanto os portugueses quanto os espanhóis, olha só, vieram com seus barquinhos até aqui, as Américas. E então, olha que interessante, como eles tinham interesses em nossas terras, houve aquele famoso Tratado de Tordesilhas, que dividiu o nosso país no meio. A partir dessa divisão, que ocorreu com o Tratado de Tordesilhas, o rei de Portugal precisava então, para que se assegurasse as terras em domínio de Portugal, ele precisava colonizar todo esse espaço de terra, só que ele sozinho não conseguiria. Então ele reuniu seus nobres e pediu para que os nobres então, com seus barquinhos, viessem até o Brasil. O território do Brasil foi dividido em faixas de terras e concedido aos nobres de confiança do rei, que era o Dom João. E ele deu a oportunidade que essas faixas de terras fossem passadas de pai para filho. Logo, por isso eles receberam esse nome de capitanias hereditárias. João Barros e Aires da Cunha, Fernando Álvares de Andrade, Coelho, Martim Afonso de Souza, e o seu primeiro quinhão foi São Vicente. Martim Afonso de Souza ganhou o segundo quinhão. Pero Lopes de Souza, Francisco Pereira Coutinho, Vasco Fernandes Coutinho, Pero de Campos Tourinho, Jorge Figueiredo Correia, Pero de Góis, Lopes de Souza. Vale a pena fazer uma ressalva aqui, que as capitanias melhor sucedidas na época eram as capitanias de São Vicente e as do Maranhão. Pero Lopes de Souza encerrando a entrega dos quinhões e as suas porções de terra. Algumas coisas que esses donatários, esses homens, tinham e que eles recebiam como privilégios e também como deveres e direitos, ou seja, as obrigações e os benefícios que eles tinham por receber essas terras, entre elas eram escravizar indígenas, cobrar tributos, doar lotes de terras, e ele podia ser sim ou não cultivados, também chamados de sesmarias. Eles também tinham a oportunidade de explorar a região e usufruir dos seus recursos naturais, desde que uma parcela desses recursos fosse enviado para a coroa, fosse animais, minérios, madeiras, o que fosse explorado naquele local, eles tinham que doar uma parte de volta para Portugal. Esta devolução que esses nobres deveriam fazer para Portugal era chamada de dízimo, porque eram 10% de tudo aquilo que eles conseguiam arrecadar dentro do território. Lembrando que eles eram responsáveis financeiros por cultivar, por cuidar da terra, então isso acabou sendo muito prejudicial para eles, para esses nobres, e muitos perderam o interesse. Por isso que muitos não queriam gastar dinheiro dentro da terra e eles preferiam então abandonar ao invés de cultivar aquele local, visto que eles não conseguiam, a maioria, encontrar ouro nesses locais. Então não estava sendo uma oportunidade de recursos financeiros, fazendo assim com que muitos abandonassem as suas capitanias. Olha que interessante. O sistema de capitanias fez com que algumas coisas acontecessem em nosso país, como, por um exemplo, o surgimento de vilas, a construção de cidades começou através dessa invasão territorial, digamos assim, dos portugueses. E olha que interessante, uma das heranças que nós temos até hoje e que nós sabemos que é existente dentro do nosso país é o famoso coronelismo,
que em algumas famílias e alguns estados ainda acontece, que é o homem mandando em uma pequena ou uma grande extensão de terra e ele então é o senhor e chefe daquele local. Vale a pena lembrar que a capitania de Martim Afonso de Souza, ele ficou muito pouco tempo na terra e que quem administrou na verdade a terra foi a esposa Ana Pimentel, coisa que não era muito comum na época as mulheres ocuparem postos de autoridade. Eu fiz esse reforço de dizer que é interessante Martim Afonso de Souza ter deixado a capitania nas mãos de sua esposa, que não era uma coisa muito comum na época, as mulheres serem donas de algo ou até mesmo chefes do local, como era no caso de Ana Pimentel. Porque São Vicente, lembra que eu falei que foi uma das capitais que foram criadas primeiro e que deram certo dentre essas capitanias? Então, quem fez dar certo, apesar do nome ser o de Martim Afonso de Souza, quem na verdade controlava era Ana Pimentel. E aqui, no Maranhão, foi a outra capitania que deu certo e era de João Barros e Aires da Cunha.